Quando o cliente marca uma massagem e não aparece, como evitar esse prejuízo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós, massoterapeutas, na maioria das vezes, trabalhamos por conta, somos autônomos. Então, nós não temos, assim, um faturamento fixo, um salário fixo. Então, nós fazemos mais ou menos ali os cálculos de quantos atendimentos, quantas massagens nós vamos estar fazendo no mês para poder cobrir as nossas despesas e fazer os nossos investimentos. Investir num curso, investir num equipamento, uma viagem, enfim. E aí, o que acontece? A gente fica contando com aquele dinheiro. E quando o cliente marca, você se organiza, organiza a sua agenda, organiza o seu espaço, você se organiza, e aí, chega na hora, o bendito não vem, e você fica no prejuízo, contando com aquele dinheiro para pagar uma conta de telefone, um celular, pagar conta de luz, enfim, a gente se baseia naquele dinheiro que vai entrar. Então, como fazer para evitar esse tipo de prejuízo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Você que está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Fernanda Riz, sou conhecida como Nanda Riz, vou ficar pequenininha aqui, tá, gente? Sou conhecida como Nanda Riz por causa da minha empresa de serviços de massagem. Eu trabalho com massagem há mais de 10 anos. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência de vida, na minha experiência profissional. E, além de trabalhar com massagem, eu ajudo pessoas a iniciarem na massoterapia, seja através de técnicas de massagem, ou então dando dicas, fazendo mentorias, consultorias, e através aqui desse canal. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós vamos estar falando hoje aqui, ó, por que cobrar um adiantamento, um sinal é importante, quando nós vamos estar falando o que diz a lei sobre isso. Aí eu vou colocar aqui se é ético ou não é. Nós vamos estar falando disso também. Aí eu vou colocar as bases legais aqui para vocês. E depois, por último, nós vamos como aplicar isso na prática. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu faço hoje, né? Depois de mais de 10 anos aí trabalhando com massagem, como eu falei antes, eu não fazia isso. Eu cobro um adiantamento, um sinal. Quando a gente está começando a massoterapia, a gente não faz isso. E também ninguém fala para a gente cobrar esse adiantamento. Quando você cobra o adiantamento, você, vou colocar aqui para vocês, ó, o que acontece? Quando nós cobramos o adiantamento, opa, está aqui, isso garante um compromisso, tanto da nossa parte, como da parte do cliente, e respeito para ambas as partes. E também reduz faltas de prejuízos e atrai mais clientes comprometidos com o nosso trabalho. Então, a gente se valoriza, se posiciona como profissional. Eu falo com meus alunos, eu falo com os meus clientes, os meus mentorados, os guardiões do toque, que é um clube de assinatura mensal que eu também tenho, eu falo para eles, nós aqui temos que educar o cliente. Nós temos que sempre agir como profissionais. Porque existe tudo quanto é tipo de cliente. E você vai educar o seu cliente. Tá? Então, quando você cobra um adiantamento, você acaba tendo um compromisso, uma garantia de compromisso, tanto da sua parte como da parte do cliente. E aí você reduz faltas e prejuízos e também acaba atraindo clientes comprometidos. Porque aquele cliente que não te valoriza e simplesmente marca, não vem,
Também tem aquele detalhe, né, gente? Tem pessoas que a vida dela é muito ocupada. A pessoa ela é muito agitada, ansiosa, e aí ela marca a massagem, ela esquece. Tem isso também, né? Nós vamos estar falando tudo sobre isso no decorrer desse vídeo aqui, tá? Então, diz a lei sobre o adiantamento aqui. Cobrar um adiantamento ou um sinal não é proibido, desde que isso esteja combinado entre ambas as partes. Nós vamos estar falando sobre isso também. Isso é muito importante. Você pode cobrar, porém, tem que ser acordado antes. Eu sempre falo também com meus mentorados, os alunos, os guardiões, e o barato não sai caro, tá? É ético cobrar um sinal? É totalmente ético, totalmente permitido, desde que o cliente esteja informado com clareza. O Código Civil, ele diz que o pagamento ele é feito após o serviço, ou seja, o cliente marca a massagem, a gente faz a massagem e aí ocorre o pagamento posteriormente. A menos que haja um acordo diferente. Então, esse acordo ele tem que ser feito antes e tem que estar assim, tudo nos mínimos detalhes, tudo registradinho, conversa, nada verbal, tudo registrado ali, a conversa, tá? Então, se você combina antes, tá tudo certo. Foi o que eu falei. Barato não sai caro. Bom? Agora vamos falar aqui. O que fala a lei, né? A base legal do Código Civil, para a gente fazer um acordo entre ambas as partes, o que fala aqui o Código Civil, tá? Ele fala que o Código Civil com relação ao contrato de prestação de serviço. Então, o contrato de prestação de serviço está regulado nos artigos 593 a 609 do Código Civil. O artigo 594, ele diz que qualquer serviço lícito pode ser prestado com remuneração. Ou seja, você vai estar prestando um serviço de massagem, que é um serviço lícito, você vai estar resolvendo um problema de dor, alívio de estresse, seja qual foi o intuito dessa massagem, desde que seja lista, então você vai receber por isso. E o artigo 597 diz que a retribuição pagar-se-á depois de prestação de serviço. Se não houver convenção em contrário, ou seja, se não estiver combinado outro momento para pagamento, você deve receber depois do serviço. Então, se você tem um acordo acordado antes, por escrito, com o seu cliente, não tem problema algum. É perfeitamente possível, sim, estar cobrando esse sinal aí, esse adiantamento. Agora, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o CDC? Aqui no Código de Consumidor, opa, vou passar um pouco mais aqui. Opa, vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Aqui no Código de Consumidor, ele fala que quando você presta um serviço para o consumidor, ou seja, se um cliente pessoa física, você está em uma relação de consumo. O cliente ele está comprando algo seu, uma prestação de serviço sua. Então, nesses casos, algumas obrigações se aplicam. Você tem exige transparência, clareza das condições e evitar cláusulas abusivas, entre outros. Nós vamos estar falando isso também, como fazer isso de uma forma profissional e ética, sem abuso nenhum, e acordado, tá? Comprar antecipadamente ou no final não é algo que o CDC, que é o Código do Consumidor, proíbe expressamente. Mas você precisa informar tudo claramente, isso é importante, importantíssimo. Valor,
quando o serviço será prestado, a política de cancelamento, etc. Tudo isso tem que estar passado para o cliente por escrito, para ele ter ciência daquilo, daquele acordo que você está fazendo com ele. Ou seja, o serviço que você vai estar prestando. Se o adiantamento for exigido de forma escondida, você não falou nada para o cliente, né? E o cliente não foi informado, pode haver considerações de abuso ou falta de informação. Aí aqui você já se estrepa. Então, transparência é exigida pelo Código de Defesa do Consumidor e ética e profissionalismo na cobrança, tá? Quando você pede o adiantamento ou um sinal, é um acordo que você faz com o seu cliente. Então, ali não é uma imposição, é um acordo. É uma forma de garantir o compromisso de ambos os lados, tá bom? Isso tem que ficar muito bem claro para você, profissional, que está aí cobrando, né, pedindo esse adiantamento, pedindo esse sinal. Isso tem que ficar, você tem que agir de forma ética, de forma profissional, não pode ter nenhuma dúvida, tudo que você vai estar acordando ali com o seu cliente, pode ser verbalmente, mas você tem que passar para ele por escrito. E tem meios de se fazer isso. Bom, sempre age com profissionalismo, com ética, se colocando no lugar do próximo, do seu cliente, tá? E com isso, gente, você vai estar conquistando o respeito, né, do seu cliente e vai estar agindo com profissionalismo, sem estresse, sem dor de cabeça nenhuma. Bom, continuando aqui, então, compartilhando minha tela com vocês. Como aplicar isso, então, na prática, né? Como que você vai fazer isso? Você vai pegar, você vai cobrar, aqui, por exemplo, 50%. Tem pessoas que cobram 30%, tá? Mas não pode ser mais que 50%, tá, gente? Isso já é abusivo. Lembra lá do código, né? Da lei? Quando que você vai informar o cliente? No momento que ele te procurou para efetuar o serviço de massagem, solicitar um serviço de massagem, ali você vai informar, né, os benefícios da sua massagem, como que é o seu procedimento e tal. Vai falar os valores e aí depois você vai mandar uma política para ele. Que é essa aqui, ó, política de reagendamento e cancelamento. Gente, isso aqui é muito importante. Muitos massoterapeutas não fazem isso. E acham que o cliente tem a obrigação de saber. Mas se você não fala nada, o cliente não tem bola de cristal. Ele não vai saber. Você tem que falar. Tá? Aí, ó. Então, se você trabalha com massagem e ainda tem medo de cobrar um sinal, eu quero te dizer uma coisa muito importante, muito carinho para você. Você não está sendo chato, tem gente que acha que está sendo chato, que está sendo antiético. Não, pelo contrário, você vai estar sendo um profissional que se valoriza e se dá o respeito e valoriza principalmente o seu tempo. Hoje em dia o tempo é algo muito valioso, né? A gente precisa parar de ter medo de ser valorizado. Nossa classe de massoterapia, de massoterapeutas, precisa ser mais unida, precisa agir com mais ética, com mais valor, a gente tem que se valorizar. Se nós não nos valorizarmos, os clientes não vão, então esses vão nos valorizar. Começa por nós. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento, seja marido e mulher, seja na empresa, seja qualquer lugar. É você que se dá o valor, é você que se impõe, você que se dá o respeito. E aí o próximo, ele vai refletir ali o seu posicionamento. Tá? Então, quando você coloca as regras claras, você atrai pessoas que respeitam o seu trabalho. Então, você acaba passando esse profissionalismo para a pessoa, né? Então, você cria uma política simples. Informa o cliente, então, no momento do agendamento.
Nós vamos estar falando agora aqui um pouquinho como que eu faço isso, essa política aí de reagendamento e cancelamento para não ter problema, nem para mim, nem para o cliente, tá? Como que a gente faz isso? Deixa eu colocar um pouco maior aqui. Aí. Sempre peça. Então, o cliente, depois que você fechou com o cliente marcou a massagem, já está acordado o valor que você vai cobrar pela massagem, etc. Então, aí você vai mandar esse informativo aqui para o cliente, tá? Que é a sua política de reagendamento e cancelamento. É importante você enviar isso para o cliente, tá, gente? Faça, não tenha medo de enviar. Porque, como eu falei, o cliente não tem obrigação de saber. É você que tem que informar, tá? Então, aqui você vai pegar, vai colocar lá, confirmação do agendamento. A reserva do horário, ela é confirmada mediante o pagamento de um sinal de 50% do valor da sessão. Esse valor garante o horário exclusivamente para você. Por quê, gente? Como eu falei para vocês, tem muita gente que acha que um serviço de massagem é só passar creminho, aliviar dores e tensões. E não é isso. Envolve muitas outras coisas por detrás. Envolve todo o tempo que você se dedicou, que você estudou, o tempo, o material que você comprou, a sala que você organizou, a sua organização, a sua apresentação, como você vai receber esse cliente, os investimentos que você faz na sua sala. Tudo isso faz parte, né, dos serviços de massoterapia. A ética, a postura, a biossegurança, tudo isso faz parte. Então, você tem que deixar claro para o cliente que você precisa, para reservar o horário para ele, você precisa de um sinal, um adiantamento de 50%. E escreve lá, manda isso para ele. Aí o reagendamento, aí você vai falar, né, quanto tempo de espera, né, o cliente tem que te informar, por exemplo. Você coloca lá, reagendamento. Para reagendamento, favor informar até 2 horas antes, 3 horas antes. Caso contrário, vai ser contado como feita a sessão e o dinheiro no final não é devolvido. Então, você tem que colocar isso, tá? Cancelamento, mesma coisa. Você vai informar lá que não houver comunicado de cancelamento daquela sessão da massagem, vai ser contada como feito, você vai cobrar aquele valor, vai ficar para você, não vai ser devolvido, tá? Ausências. O não comparecimento sem aviso prévio, mesma coisa. O reagendamento aqui, a pessoa ela vai te avisar que ela não vai poder vir. No caso, você coloca aqui, ó, se for preciso reagendar, basta comunicar com antecedência para que a gente possa colocar o melhor dia e horário para você e para mim, tá? Atrasos, você também vai colocar lá quanto tempo de atraso você tolera, se é 10 minutos, 15 minutos. Se a sua sessão, por exemplo, é de 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, já se passaram 15 minutos, você tem que deixar isso bem claro para o cliente, que a sessão de massagem dele vai durar 30 minutos. Vamos supor que ele atrasou 15 minutos, vai durar 45 minutos, tá? Isso tem que também tem que ficar claro para o cliente, porque senão ele chega a hora que ele quer lá, você não falou nada de atraso, ele chega atrasado, a maioria das pessoas chegam atrasadas um dia, a gente está sempre naquela correria, né? A gente não acaba não respeitando os horários, nem o nosso, nem do próximo, isso é pura realidade. Então, você fala, olha, eu aceito que você atrase, mas no máximo 15 minutos, mais do que isso, não vou te atender, não vou poder te atender. E, se eu for te atender, eu vou ter que correr para a massagem. Simples assim. E cancelamento por parte da terapeuta, que pode acontecer de você ter que cancelar. Então, isso também você tem que deixar claro, você tem que deixar explicado para o cliente, tem que deixar acordado, tá? Aí você vai falar, ó, em situações excepcionais, doença, imprevisto ou força maior, o atendimento poderá ser remarcado
ou o sinal devolvido integralmente conforme preferência do cliente. Que às vezes o cliente não pode vir outro dia, ele não quer, ele estava agendado com você, estava morrendo de dor, aconteceu um imprevisto, você não pôde atendê-lo, o que você vai fazer? Você vai ter que, ou você devolve o dinheiro para ele, e ele acabou marcando com outro profissional que poderia atendê-lo naquele dia, naquele horário, porque ele também se programou para aquilo, né? Então, aí você vai ter que devolver o dinheiro, tá? Você, geralmente, vou falar aqui, cadê? Geralmente, quando nós vamos pedir esse adiantamento, você tem que falar para o cliente também. Muito importante isso, tá? E esse adiantamento é para reservar aquele horário para ele, que você se organizou para atendê-lo. Então, você fala para ele assim, que esse valor de 50% será descontado quando ele vier para fazer a massagem. Vai ser abatido do valor. Então, e caso ele não compareça, esse dinheiro não é devolvido. Ele fica para você. Assim, você não tem dores de cabeça, você não tem prejuízo, o acordado não sai caro e todo mundo fica feliz. Certo? Isso é muito importante. Nós temos que fazer isso. Temos que saber nos colocar no nosso lugar, agir com ética, com respeito, com postura e também fazer isso pelos nossos clientes. Gente, não tenha medo de cobrar o final. Não tenha medo de falar, explicar para o seu cliente. Porque o cliente vai te ver, vai se enxergar com outros olhos e vai te ver como uma profissional, certo? E se você quer aprender mais sobre isso, você quer aumentar mais o seu faturamento, eu tenho um curso que eu gravei que chama 5K com massoterapia. E é específico para ensinar não, para ajudar massoterapeutas a fazerem um faturamento legal, a viverem somente de massoterapia. Porque a maioria dos massoterapeutas que eu conheço, eu vejo todos os meus alunos são mais de 10 anos dando aula, né? Então, a maioria dos massoterapeutas que eu conheço não vive somente de massoterapia. Isso é muito triste. Ou acabam fazendo da massagem uma renda extra, a maioria acaba revendendo produtos que às vezes não tem nada a ver com a massoterapia, acaba fazendo bingo, acaba fazendo rifa para poder inteirar ali o dinheiro no final do mês. Então, se você quer aprender como faturar isso, viver de massoterapia, como faturar 5K, né, e viver somente de massoterapia, esse curso foi feito para você. É um curso super acessível, que fazer realmente para ajudar as pessoas, tá bom? E eu garanto para você, tudo que eu falo ali é baseado na minha experiência. Então, ele é um curso assim, bem prático, ele é gravado, são aulas, né, que eu gravei, bem prático e direto ao ponto, assim como são os meus vídeos e você que me acompanha aqui no canal. Tá bom? E agora, se você quer saber mais, se você quer saber como precificar e saber se a sua massagem está com o preço correto, eu vou deixar o link aqui no final ou aqui na tela, tá bom? Beijos e vejo até o próximo vídeo.